Marcos capítulo 14 e aqui também em João capítulo 13. Porém, o único que registra o ato de lavar os pés dos discípulos é o apóstolo João. Todos os outros não entram nesse nessa história de lavar os pés dos seus discípulos. E quando nós olhamos esse texto, nós temos lições práticas dele. Quando nós meditamos no João 13, eu acredito que você já ouviu muito essa pregação, já meditou, já ouviu mensagem sobre elas. E a mensagem que temos principal é Jesus ensinando como que um líder deve agir. Jesus ensinando sobre humildade, Jesus ensinando que ele está ali servindo os seus discípulos. E Jesus vem ensinando, porém quando nós observamos o texto bíblico, percebemos que existe uma profundidade teológica naquilo que Jesus está apresentando para Pedro. Porque diferente de nós, muitas vezes eu vou falar por mim, você pensa em você. Muitas vezes nós usamos palavras e só jogamos palavras. Jesus não era assim. Jesus não jogava palavras ao vento. Toda palavra que Jesus lançava tinha um propósito. Toda palavra, toda vírgula, todo ponto que Jesus apresentava, ele não só estava lançando palavras ao vento, Jesus estava verdadeiramente falando o que era de fato. E quando Pedro diz para ele, tu não pode lavar os meus pés, e Jesus fala, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. A mensagem de Jesus é algo muito forte. A mensagem de Jesus é algo muito profunda. Se eu não lavo o seu pé, você não está mais conectado a mim. E por que isso? E a mensagem profunda, teológica dentro disso, é que Jesus Cristo está cumprindo o Levítico. Quando nós observamos toda a Bíblia, nós observamos que Cristo vem e começa a cumprir toda a palavra. E para isso existem, claro, pelo menos duas interpretações mais simples. Quando o texto diz, eu vim para cumprir, a primeira delas é que ele veio para cumprir porque tudo falava dele. A segunda é porque ele veio e obedeceu todas as leis. E como Cristo era o Cordeiro de Deus, e observamos isso desde a roupa do Adão e Eva após o pecado, nós vamos observar em Levítico, capítulo 1, versículo 13, a ordem que o Senhor libera para o sumo sacerdote, para a oferta de holocausto, ou seja, para a oferta de perdão de pecado. Era necessário não só sacrificar o cordeiro, mas era necessário pegar as patas do cordeiro, lavar as patas do cordeiro e colocar juntamente com a cabeça, para que o sacrifício de holocausto fosse oferecido e o perdão de pecado fosse completo. Então é por isso que Jesus está lavando os pés dos seus discípulos. Por quê? Porque é os últimos minutos de Jesus. Ele está indo para a cruz, ele está indo cumprir toda a profecia, ele está indo cumprir aquilo pelo qual ele foi chamado para executar, e era necessário ele lavar os pés dos discípulos. Ele está dizendo, se eu não lavo o seu pé, Pedro, você não tem parte comigo, eu preciso cumprir toda a escritura. Então o motivo teológico é, Jesus está conectando os seus discípulos e purificando os seus discípulos, cumprindo o sacrifício de Levítico, que era o holocausto, pela oferta de pecado. E a primeira lição que Jesus nos dá, com essa história narrada sobre o que nós temos aqui, é que Jesus está nos ensinando que o verdadeiro líder, ele vem para cumprir aquilo que Deus o chamou para executar. Jesus não só está ensinando sobre humildade, Jesus está ensinando, eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. Jesus não só está ensinando sobre humildade, ele está dizendo, eu estou aqui e vou cumprir tudo aquilo que Deus me chamou para cumprir. Eu e você, como líderes que Deus tem levantado, nós precisamos entender que o nosso principal chamado é obedecer e estar aonde Deus nos chamou para estar, para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Às vezes nós desejamos fazer muitas coisas, mas o ministério mais eficiente que temos é aquele que Deus nos chamou para executar. O ministério mais profundo que temos é aquele que Deus nos convidou para viver. Sabe, meus irmãos, às vezes nós olhamos ministérios, igrejas, chamados, e às vezes admiramos admiramos outros que aparentemente é mais evidenciado, vamos assim dizer. Porém, nós precisamos entender que Deus nos chamou, e Deus, conhecendo quem somos, a capacidade que temos, Ele nos separou,
e nós precisamos estar exatamente aonde Ele deseja que estejamos. O lugar mais seguro, o ministério mais seguro de todo líder é estar cumprindo a vontade do Senhor nosso Deus. Eu e você precisamos estar prontos para cumprir o chamado que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. O lugar mais seguro para mim e para você é estar servindo onde Deus nos chamou para servir. Não existe um lugar melhor, não existe um ministério mais excelente do que aquele que Deus nos chamou. Às vezes um é líder de célula, às vezes o outro está cantando, às vezes o outro está pregando, às vezes o outro, meu irmão, todo o ministério que Deus nos chamou para servir é um ministério excelente, pois estamos servindo o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, e esse é o lugar mais excelente para estarmos servindo e cumprindo a vontade de Deus. A verdade é que às vezes nós nos deslumbramos com aquilo que nós vemos, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não vê como vemos. O olhar de Deus é diferente do nosso olhar, e por mais espirituais que sejamos, nós corremos o grande risco de acabar vendo exatamente como homem. Quem era Samuel? Samuel era o sumo sacerdote da época, Samuel era sacerdote, Samuel era profeta, Samuel era juiz, Samuel ouvia Deus. E aí Deus fala para ele, enche a sua botija de azeite e vai na casa de Jessé, o belemita, porque dentro dos filhos deles eu tenho um rei. Quando vem Eliabe, ele olha Eliabe, ele fica encantado, e ele fala, só pode ser esse. Um homem de guerra, um homem forte, um homem bonito. E aí Deus falou, Samuel, eu não vejo igual a vocês. Vocês estão vendo o que está do lado de fora. Eu estou enxergando o que está do lado de dentro. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua estrutura, e Ele te chamou para estar exatamente aonde você vai se encaixar perfeitamente e vai fazer o nome dEle ser glorificado. Aleluia! Aleluia, louvado seja o Senhor por isso. Então a primeira lição de Jesus é, lavando os pés dos seus discípulos. A primeira lição de Jesus é, eu estou aqui não só para ensinar sobre humildade, eu estou aqui para cumprir aquilo que Deus tem na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Eu não sei por que eu vou falar isso, Deus o sabe. Mas deixa eu liberar uma palavra para o teu coração. Não abra mão daquilo que Deus te entregou. Não desista daquilo que Deus te chamou, porque se você não fosse capaz de carregar, porque se você não fosse capaz de continuar, porque se você não fosse capaz de liderar, Deus não tinha te chamado, porque quando Deus chama, Deus não erra. Se verdadeiramente você tem convicção que quando você começou foi Deus que te chamou, não arreda o teu pé, não olha para trás, não desista, não entrega, não abra mão, porque Deus é quem nos coloca de pé e mantém a nossa estrutura para a glória de Deus, aleluia! Somos falhos, e às vezes a pressão da vida, os desafios da vida, problemas que enfrentamos muitas vezes ou na família, ou na rua, ou no emprego, às vezes mexe com a nossa emoção e nos sentimos às vezes fragilizados. E geralmente quando nos sentimos fracos, quando nos sentimos fragilizados, um dos primeiros ambientes que nós queremos largar tudo é aquilo que Deus entregou na nossa mão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, não desista e não abra mão do chamado de Deus sobre a sua vida. Não tem nada mais excelente do que servir ao Todo-Poderoso para a glória de Deus, aleluia. Jesus está lá com os seus discípulos, e eu acho engraçado que João não registra isso. Mas quando nós olhamos os evangelhos sinóticos, nós vamos descobrir que naquele ambiente os discípulos começam a conversar entre eles. E qual é a conversa deles? Quem é maior? Eu imagino Pedro falando assim, o maior sou eu. E João fala, não, o maior sou eu. Mas por que você é o maior? Bom, eu encosto a cabeça no peito do Senhor. Ah, mas quem está com o Senhor? Quem é que toma a iniciativa toda vez? Eu imagino talvez André, mais tímido, olhando a conversa, talvez pela sua timidez não tendo coragem de falar nada, e os discípulos discutindo entre eles, perguntando, quem é o maior? Ainda que João não registra isso no capítulo 13, mas é nesse episódio que tem a discussão deles, quem é maior? E essa mania de grandeza, meu irmão, continua sondando os nossos corações 2000 anos depois. 2000 anos depois, às vezes esse burburinho sai no meio da liderança de Jesus.
qual é a maior célula? Qual é o ministério que mais se destaca? Quem de nós aqui somos o maior? Quem de nós é o maior aqui? Deixa eu te dizer uma coisa. Somos todos iguais. Não tem ninguém aqui poderosão demais, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você precisamos entender que aqui não tem ninguém grande. Os discípulos estão discutindo entre eles e a pergunta deles é quem deles era o maior. Quantas vezes esse mal não nos sonda? Quantas vezes o orgulho não vem bater na porta do nosso coração para que a gente venha se ensoberbecer de alguma maneira? Quem é o maior aqui? Qual que dá mais resultado aqui? Qual departamento? Quem é o líder principal aqui? Quem foi o gente que mais ganhou aqui? Quem foi o camarada que foi o pai espiritual do ano de 2024 aqui? Jesus está observando e Jesus nem responde. Mas isso é uma questão que rondava o coração dos discípulos. E ainda hoje continua rondando o coração das lideranças. Não só daqui de Vicente de Carvalho, mas de toda a igreja de Jesus. Porque se tem uma coisa que nos sonda, é exatamente isso: o nosso orgulho, o nosso ego e a nossa vaidade. Quem é o maior? Mas deixa eu liberar algo para o meu coração e para o teu coração. Toda estrela só brilha na ausência do sol. Enquanto o sol está brilhando, enquanto o sol está raiando, ninguém consegue enxergar estrela no céu. Jesus é o sol da justiça. Se Jesus está brilhando no nosso meio não tem espaço para estrela. Se Jesus está brilhando no nosso meio, podem procurar estrela de um ponto a outro, de norte a sul, de leste a oeste, não vai encontrar estrela. Por quê? Porque o sol brilha. Enquanto o sol estiver brilhando, meu irmão, eu e você não temos espaço para brilhar. Por isso que João disse que eu diminua e que ele cresça. Enquanto Cristo for o sol da justiça, estiver reinando na minha vida e na tua vida, estiver brilhando no meu e no teu ministério, não tem espaço para estrela, não tem espaço para o ego. Cai por terra em nome de Jesus. O diabo é envergonhado e o sol continua brilhando para a glória de Deus. Cristo, a glória dele, aleluia. O louvor é dele, a glória é dele, a exaltação é dele, tudo é ele, tudo veio por ele, para ele são todas as coisas. Eu e você estamos aqui para quê? Para evidenciar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Para isso fomos chamados, aleluia. Coisa tremenda, meu irmão, é quando isso não só sai dos nossos lábios, mas quando isso vem do nosso coração. Deixa eu contar uma história para vocês rapidinho. Quando eu falo isso, não pensa que eu olho para alguém e falo assim, esse cara se acha. Porque não é assim que funciona em quem verdadeiramente ama a Deus. Eu tinha os meus, eu não sei quantos anos eu tinha não, eu sou péssimo com data, então eu era mais novinho. Comecei a pregar na igreja onde eu frequentava. Aí comecei a ser convidado para festividade, comecei a ser convidado para pregar em grandes igrejas, comecei a ser convidado para pregar em congressos. E aí começou a surgir um boato no meio da igreja. Era uma igreja grande que nós congregávamos. Serginho está pregando muito. Serginho está pregando muito. O pessoal chegava, eu estou sabendo que você está pregando muito. Daqui a pouco, chama ele. E eu não era diácono, eu não era consagrado diácono, não era presbítero, não era evangelista. Eu era o irmão Serginho da igreja. E aí, mesmo tendo na igreja evangelista, diácono, pastor e presbítero, o pessoal chamava o irmão Serginho. E eu falava assim, glória a Deus. Mas eu não percebi que aquilo, quando eu menos esperei, começou a tomar conta do meu coração. E eu comecei a achar que eu era alguém. E eu falava, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas aquilo começou a tomar conta do meu coração. Um dia eu fui chamado para pregar numa grande igreja. Cheguei naquela igreja, a igreja lotada em Santos. E eu comecei a olhar para a igreja, eu comecei a ficar apavorado. E aí eu fui pregar sobre as 10 virgens, comecei a chamar as 10 virgens de noiva. E eu comecei a me atrapalhar quando era virgem, quando era noiva. E aquele desespero, a igreja começou a me corrigir.
E aí eu preguei 11 minutos, num culto de domingo, numa igreja lotada. O pastor levantou, o pastor da igreja levantou, pegou o microfone e pregou de novo. Voltei para casa, minha vontade era cavar um buraco, lá no púlpito mesmo, descer e sair lá em Mongaguá, de tanta vergonha. Cheguei e o meu pastor me disse: não foi você que travou, foi Deus que travou você. E naquele momento o Espírito Santo falou dentro do meu coração: você, sem perceber, achou que era capaz de fazer, mas sem mim nada podeis fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, se tem algo que nós precisamos fazer como líderes, é todos os dias examinar o nosso coração. 1 Coríntios capítulo 11 não é só para ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu e você todos os dias precisamos examinar o nosso coração, para ver se nós não estamos nos perdendo, para ver se nós não estamos saindo do trilho. Deixa eu te dizer, Deus nos chamou, Deus nos separou, Deus nos elegeu, Deus nos levantou, mas a glória é dele, o louvor é dele, a capacitação é dele. Sem Jesus não podemos fazer absolutamente nada. Então guarda isso no seu coração. Para você ser um líder de excelência, você precisa depender de Deus, aleluia. Sem dependência, meu irmão, não tem graça do céu. E se não tem graça do céu, nosso trabalho não é eficiente. Você não precisa ter Deus para reunir uma multidão. Tem um monte de coach que não tem Deus, nem conhece Deus e reúne multidão. Você pode ser um bom líder, mas se você quer ser um verdadeiro líder, a imagem de Cristo, não podemos caminhar sem a dependência de Deus. Cuide do seu coração, para que sem querer você não venha cair na mesma cilada que eu, achar que é alguma coisa sem ser. E isso aqui não é uma palavra menosprezando ninguém, não. Isso aqui eu estou falando de uma experiência que eu tive, porque eu falava glória a Deus, mas no fundo eu achava que eu era capaz. Eu dizia glória a Deus, mas no fundo eu comecei a achar que verdadeiramente eu pregava muito. Glória a Deus, mas no fundo eu comecei a achar que eu era o pregador famoso da última hora. Deixa eu te dizer, eu entendi que quem me capacitou foi Ele, que quem me chamou foi Ele. E hoje não importa, meu irmão, se eu recebo um elogio ou se eu recebo uma crítica, eu vou continuar fazendo, entendendo que tudo é Ele, aleluia. Louvado seja Deus por isso. Você imagina que os discípulos estão discutindo entre eles, aquela discussão tremenda, quem é maior? Jesus não abre a boca, mas pega a toalha, enche uma bacia de água, senta no banquinho e fala para eles: vem cá, deixa eu lavar o pé de vocês. Lavar pé em Israel naqueles dias, lavar os pés, meus irmãos, era o serviço de um escravo. Lavar pé em Israel era trabalho do escravo. E Jesus que era o rabino, Jesus que era o Rabone, Jesus que era o líder, Jesus que era o líder deles. Jesus senta no banquinho e fala: deixa eu ensinar vocês o que é grandeza. Senta aqui e me dá o pé para eu lavar. Deixa eu ensinar para vocês o que é grandeza. Vem aqui que eu vou fazer o trabalho de escravo, mesmo sendo o senhor de vocês. Deixa eu ensinar para vocês o que é grandeza. Deixa eu te ensinar o que é grandeza. Grandeza é serviço. Grandeza é você servir o outro. E isso é a matemática do céu. A matemática do céu não é a do homem. Na matemática do céu, o maior é o menor, o grande, meu irmão, é o pequeno. E aquele que quer ser líder é aquele que serve a todos, aleluia. Jesus senta e fala assim: vem cá, deixa eu lavar o pé de vocês aqui. Líder não ensina quando fala. Quando fala, ele orienta. Líder ensina quando faz. Vou repetir: líder não ensina quando fala. Quando o líder fala, ele orienta. O líder ensina quando ele faz. Eu já parei para pensar nessa história, e eu imagino que talvez seria diferente se não fosse com Jesus. Talvez seria diferente. Jesus falava: por que vocês estão discutindo isso se o líder aqui sou eu? Por que vocês estão debatendo aí de vocês quem é o maior se o líder aqui sou eu? Jesus não questiona,
Jesus não fala quem é o maior líder, Jesus não pede para eles ficarem quietos. É naquele momento que eles estão dizendo quem é o maior, que Jesus pega a toalha, coloca no colo, enche uma bacia de água e fala: eu vou fazer o trabalho de escravo para ensinar vocês o que é liderança. Meu irmão, Jesus é extraordinário demais. Jesus, ele nos deixa de boca aberta. Sem falar, ele começou a dar uma lição para os discípulos. Eu imagino os discípulos, eu não sei vocês, mas se sou eu lá, o constrangimento ia tomar conta do meu coração. Eu ia falar: Jesus, eu posso pegar um pouquinho dessa água para lavar o rosto? Que constrangimento! Eu querendo discutir quem é o maior e o meu Senhor lavando meus pés. Que lição de Jesus! E quantas vezes nós estamos enfrentando dificuldade na nossa célula? Quantas vezes nós não estamos enfrentando dificuldade no nosso departamento? Quantas vezes nós não estamos enfrentando dificuldades na nossa liderança? Porque de um tempo para cá a gente começou a delegar tudo, e a gente deixou de fazer. E deixa eu liberar uma palavra para o teu coração nessa noite. Eu e você não vamos ensinar e liderar ninguém enquanto falamos. Nós vamos ensinar e liderar quando começarmos a fazer novamente como era no começo. Eu e você vamos ensinar a liderança quando nós começarmos a servir mais como servimos no começo. Porque todo começo nós damos o melhor de nós. Em todo começo nós entregamos o melhor de nós. Em todo começo não tem tempo ruim. Em todo começo eu estou para tudo. Em todo começo eu vou fazer tudo. Todo começo. O tempo vai passando e nós vamos nos acostumando. O tempo vai passando e nós vamos nos envolvendo no ativismo e caímos num comodismo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: saia desse ambiente. O ambiente confortável não é ambiente para líder que quer seguir Jesus. Saia desse ambiente. Saia dele. Saia desse ambiente. Esse ambiente não é para você. Talvez você esteja enfrentando dificuldade na sua célula, está enfrentando dificuldade na sua liderança, e está querendo abrir mão, achando que o problema está nas pessoas, que ninguém mais respeita, que ninguém mais admira, que ninguém está mais... Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: o problema não está que acabou o respeito, o problema está é que Deus está querendo chacoalhar você para dizer: volta como era. Volta como era. Não somos chefe. Quem tem chefe é índio. Não somos patrões. Quem tem patrão é empresário. Somos líderes. Servimos a igreja. Amamos a igreja. E nos dedicamos à igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: eu e você somos ovelhas do bom pastor, e fomos chamados por Ele para cuidar da ovelha do bom pastor. Então guarda essa palavra no teu coração. Não existe ninguém grande no nosso meio. O nosso trabalho é serviço e não ser visto. Vou repetir: Deus não nos chamou para ser visto, Deus nos chamou para serviço. Ninguém viu, mas eu fiz. Ninguém notou, mas eu fiz. Ninguém falou, mas eu fiz. Meu nome não apareceu, mas eu fiz. Porque Colossenses vai dizer: tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor e não como para os homens. Ah, mas ninguém reconheceu, mas eu continuo servindo. Ah, mas ninguém falou, mas eu continuo servindo. Por quê? Porque eu fui chamado por Ele para servir. E deixa eu te dizer, não estamos aqui porque merecemos, estamos aqui porque Ele nos amou primeiro e nos escolheu sendo nós ainda pecadores. Ele olhou para mim e para você quando ninguém dava nada, e Ele disse: eu quero, eu capacito, eu levanto e eu envio para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia, se for para Jesus pode bater forte aí. Aleluia. Mas como ser essa liderança? O segredo está no versículo 3, irmãos. Jesus é esse líder que ele não discute, ele ensina.
Jesus ensina, Jesus demonstra com o trabalho, Jesus serve. Está todo mundo desesperado, e agora? Quem é o maior aqui? Jesus falou, vem cá, deixa eu fazer o trabalho do escravo. O quanto isso fica latente no nosso coração? Estamos perdendo isso. Aqui não, para a glória de Deus. Mas em Osasco, é uma luta para encontrar gente que queira servir, que queira se doar. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui não é lugar da gente ganhar, aqui é lugar da gente entregar. Quando Deus nos chamou, Ele não nos chamou para uma promoção aqui. Quando Ele disse, quem quiser vir após mim, vem, faz o que consigo? Põe seu nome, um holofote na sua direção, foi isso que Ele disse? Ele falou, quem quiser vir após mim, meu irmão, se prepare, porque você vai ser ovacionado, foi isso que Ele disse? Ele disse, quem quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se. Que tremendo isso! Olha que chamado de Jesus, você quer vir? Quero, mas agora, a partir de agora, você se nega. O que você acha, o que você pensa, diante do chamado, fica com o chamado. O meu orgulho, o que eu penso, a minha indignação, fica com o chamado. Falei para minha esposa hoje isso, estava sentado na cama conversando com ela, e eu falei, amor, a gente passa por cada situação. Um jovem da igreja saiu da igreja, um jovem casado, saiu da igreja de Osasco, parou de ir. Chamei ele, tentei pastorear esse rapaz de toda forma. Chamei ele, tive uma conversa amorosa com ele. Conversa de gabinete, pastoral, olho no olho. Ele não mudou. Chamei ele, tive uma conversa um pouco mais firme com ele. Ele não mudou. Chamei ele, tive uma conversa muito dura com ele. Ele não mudou. E aí chegou um tempo que ele saiu da igreja, levou a esposa. A esposa dele era uma jovem, uma bênção de Deus na igreja, se converteu conosco, aceitou Jesus lá enquanto estávamos pastoreando, discipulamos, batizamos, cuidamos. A menina era um amor, obediente, ela casou com esse rapaz e não mudou a cabeça. E eu avisei que ia dar isso, porque eu falei, esse rapaz não é crente. Chamei esse rapaz na minha sala e falei, você precisa nascer de novo, você não é crente, cara. Você não é crente, você precisa nascer de novo. Você está aqui e julga todo mundo. Você acha que você conhece muito Bíblia, mas você não nasceu de novo. Porque o que revela o nosso novo nascimento não é o que falamos, é quem demonstra fruto de arrependimento. Não é a minha mensagem, não é a minha pregação, é o meu fruto. João Batista está pregando, está dizendo, demonstrem frutos de arrependimento. Não é falar, é viver. Não é o que eu falo, é o que eu vivo. E ele tinha um discurso bonito, um discurso cristão, um discurso eloquente, um discurso que aparentemente conhecia muito da Bíblia, mas não tinha vida. E aí o rapaz foi e saiu da igreja, e a esposa dele só mandou um recado. Ela fazia parte do ministério, dançava na igreja, fazia parte dos líderes, mandou uma mensagem, pastor, vou me afastar da igreja por um tempo. Respondi ela, não chegou a mensagem, falei, desligou o telefone, né? Acabou a bateria. E aí minha esposa abriu o telefone do meu lado, eu bati o olho, vi, falei, mas... Aí fui lá no meu, olhei o meu, não chega a mensagem. Olhei o da minha esposa, chegava a mensagem. Falei, a menina me bloqueou. Falei, por que essa menina me bloqueou? Simplesmente, sem eu fazer absolutamente nada para ela. E aí um outro jovem da igreja virou para mim e falou, pastor, por que você não vai atrás da fulana? Eu falei, meu Deus. Falei, vou falar para a Ju conversar com ela. Eu não consigo falar com ela. Ela me bloqueou. O que eu quero dizer com isso? Olhando esse cenário, às vezes ouvimos o que não temos vontade de ouvir. Temos que lidar às vezes com pessoas que não estão muito preocupadas com o que a gente acha, com o que a gente sente, com o que a gente pensa. Então a gente tem tudo para largar a toalha.
A gente tem tudo para desistir, a gente tem tudo para falar, quer saber, eu estou cansado disso tudo, não vale o meu esforço, eu vou ficar sentado, cultuando, vou ser crente do mesmo jeito. Quem já ouviu isso? Mas nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados, meu irmão, para ficar parados. Nós não fomos chamados, meu irmão, para ficar assistindo o culto. Isso aqui não é ambiente. Isso aqui é um centro de treinamento onde Deus te capacita para Deus te usar, para Deus te levantar. Oh, aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, não importa a nossa vontade, o importante, não importa o que sentimos, esse ambiente é o ambiente onde nós entregamos, não recebemos. Receberemos um dia, mas até lá entregamos. Um dia seremos galardoados com tudo que fizemos. E deixa eu te dizer uma coisa, Apocalipse, deixa eu te dizer isso, irmão. Esposa e marido você não leva para o céu, sabia, né? Não adianta chegar, vamos de casal. Não, lá não. Jesus arrebatou a igreja, acabou. Não tem sogra lá. Não tem nada. Emprego, você não leva. Seu carro, você não leva. E os filhos, também não. Pode ir para o céu, mas não vai subir, o meu filho está aqui, do sobrenome fulano, vem. Não, não tem isso. Qual é a única coisa que te acompanha da terra? As obras. A única coisa que nos acompanha daqui são as nossas obras. Está escrito em Apocalipse. Eles passaram e as suas obras o seguiram. Deixa eu te dizer, não é em vão. Continue focado, servindo, ainda que você sinta que está perdendo. Esse é o ambiente de perder, esse é o ambiente de entregar, porque você não começou, alguém se entregou primeiro para que eu e você estivéssemos aqui, e louvado seja o nome daquele que nos amou, sendo nós ainda pecadores, aleluia. E onde está então o segredo dessa liderança de Jesus? Versículo 3. Olha lá, Apocalipse 14, 13. Eita, povo esperto. E viu uma voz, eu não enxergo direito. E viu uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descerão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharam. Aleluia. Não é em vão, meu irmão. Nós continuaremos firmes. Quando nós olhamos o capítulo, versículo 3 de João 13, por favor, me ajuda. Ele diz, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. O segredo dessa liderança de Jesus está no versículo 3. Na minha versão ele diz, eu vim do Pai, tudo o Pai me deu, e eu voltarei para o Pai. Sabe quando nós vamos alcançar essa liderança, meu irmão? É quando nós entendermos esses 3 pontos: da onde viemos, o que temos e para onde vamos. Quem é você? Eu vim do Pai. Isso é identidade. Ninguém tira isso de nós. Quando nós temos convicção de quem somos, que Deus nos chamou, ninguém arranca isso do meu e do seu coração. Eu não me importo de perder, eu não me importo de entregar, eu não me importo de fazer o trabalho de escravo. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu vim do Pai. Quando Jesus está dando essa lição, Jesus vira para ele e fala assim, eu vim do Pai. Vou lavar o pé de vocês. Jesus está dizendo, eu sei quem eu sou. Lavar os seus pés não diminui quem eu sou, porque eu tenho a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Foi de lá que eu vim. Quem é você? Deixa eu liberar essa palavra para alguém, que essa palavra tem direção. Não acredite que a sua liderança só tem sucesso enquanto você escuta alguém falando das suas qualidades. Eu estou falando para alguém que às vezes ele começa a ficar feliz, se empolga um pouco mais, e começa a servir, não em empolgação ruim, mas servir um pouco mais, trabalhar um pouco mais, sempre quando alguém está ali falando e evidenciando as suas qualidades. Deixa eu te dizer, meu irmão, você foi chamado e escolhido por Deus, isso já é o suficiente, ainda que ninguém te fale mais nada.
Ninguém me disse nada, mas eu sei que eu fui chamado por Ele, vocacionado por Ele, foi de lá que eu vim. Nós estamos aqui por quê? Porque foi Ele que nos chamou. Eu fui convidado para ser pastor, não quis, rejeitei. Falaram, você tem que ser pastor. Eu falei, estou fora, não quero. Falaram, rapaz, olha, você tem chamado pastoral. E eu falava, não quero não, isso é para mim não. Um dia meu pastor chegou e falou assim, pecador, meu pastor me chamava de pecador. Pecador, eu dei seu nome para você assumir uma igreja. Falei, você nunca mais faça isso, rapaz. Sem me procurar. Eu não quero isso para minha vida não. Aí meu pastor chegou e falou assim, dei seu nome para ser pastor. Vai abrir uma igreja, estão convocando obreiros. O pastor está perguntando se tem algum obreiro aqui. O pastor Edson, lá de Mongaguá. E ele falou, eu dei o seu nome. Eu falei, você não deveria ter feito isso, eu não quero isso para mim. Nesse exato momento, uma voz, meu irmão, uma voz não falou não, essa voz gritou dentro do meu coração. E eu não estou nem exagerando, foi algo tão forte, que naquele momento o Espírito de Deus falou assim comigo, você me rejeita. Aí eu abaixei a cabeça no carro e falei, Deus, me perdoa. Se é isso que o Senhor tem para mim, pode me chamar que eu vou. Porque quando eu falei assim para o meu pastor, você não deveria, ele falou assim, calma pecador, fica tranquilo, porque não aceitaram o seu nome porque você é novo no ministério. Aí beleza, mas eu já tinha feito a oração, né? No domingo ele me liga, pecador, você precisa ir no Vera Cruz, o pastor Edson quer falar com você. Aí eu falei, Jesus Cristo, já até sei o que é. Quando eu cheguei lá, isso aqui é inédito que eu vou falar. Tinha 1 ano que eu tinha chegado na Peniel. Eu não tinha feito escola de líder, não tinha feito escola de célula, não tinha feito nada. Há 1 ano eu estava na Peniel. Segundo as nossas diretrizes, eu não estava pronto nem para ser auxiliar de célula. E o pastor Edson me chamou e falou assim, há dias eu estou orando e eu vejo o seu rosto. E ele disse para mim, e eu falo para Deus, ele não pode, Senhor, ele acabou de chegar, me mostra quem é o pastor que vai assumir o Agenor de Campos, e quando eu fecho os meus olhos, vem o seu rosto. Você aceita? Eu falei, aceito. Ele falou, então vai. Você toca alguma coisa? Eu falei, nada. Sua esposa? Eu falei, não, só canta. Falou, então vou te emprestar um rapaz que tem violão. Um rapaz que tem violão. Se em 3 meses essa igreja der certo, beleza. Se não der, eu fecho ela. Mas se você tiver chamado, vai acontecer. Em 3 meses, a igreja abarrotou de gente. O pastor Edson me chamou e falou, em 40 anos de ministério, eu nunca vi isso na minha vida. E eu mais perdido que segue em tiroteio. Sem saber. E tinha um pastor lá de Mongaguá, que era da Peniel também, que ele falava assim, esse moleque aí, não aguenta 6 meses, essa igreja fecha. Eu me agarrei em Jó 42:2, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E eu ficava aquilo. E agora eu já estou mais acabado, mas quando eu assumi a igreja com 25 anos, uma pancada de tempo atrás, as pessoas chegavam na igreja, e eu recebia as pessoas na igreja, ficava eu e minha esposa, e o rapaz tocava violão. Eu chegava na igreja, e o rapaz falava assim, como é que vai ser o culto? Eu falava, sobe lá, e canta vocês dois. Ele tocava e a Ju cantava, e na igreja estava eu, na primeira fileira. Acabava, eu ia, subia, pegava o microfone e começava a pregar, igualzinho eu estou pregando para vocês. Nunca mudei nada. Pregava para a Ju e pregava para o André. Isso foi a primeira semana, foi a segunda semana, foi 1 mês. Naquele mês começou a chegar gente, 2 meses começou a chegar gente, 3 meses a igreja estava abarrotada. Eu chegava na igreja, cumprimentava o povo, e o pessoal falava assim, ô, tudo bem? Eu falava, tudo bem, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Eu sempre gostei de ficar recebendo as pessoas na porta. Pai do Senhor, seja bem-vindo, cumprimentava. O pessoal falava assim, eu posso falar com o pastor? Eu falava assim, sou eu. Aí o pessoal fazia assim, você? Eu falava, é o que tem para hoje aí.
Aí eles falavam assim: posso falar com o senhor? Eu falava assim: faz assim, assiste o culto, no final do culto você vem falar comigo. A pessoa falava: tá bom. Eu ia e pregava. Acabava o culto, eu falava: irmão, o que você queria falar comigo? Pastor, eu não quero falar nada. Você falou a minha vida todinha no meio da pregação, eu quero congregar aqui com você. Deixa eu te dizer, irmão, e qual era o diagnóstico que eu tinha de um líder? Você não vai, esse garoto, esse moleque, era um moleque, não era nem um garoto, né? Se fosse um garoto, eu falava: estou educadinho esse pastor. Ele falava: esse moleque não dura 6 meses. Já estou 10 anos pastoreando a igreja. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu e você somos sustentados por aquele que nos chamou. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem me chamou, e isso é o suficiente para eu continuar. Deixa eu te dizer, a crise não pode fazer você abrir mão do seu chamado. Os problemas, as adversidades, os desafios, e nem cara feia de ninguém. Continue focado e fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia! Jesus disse, é até que horas aqui, pastor? O horário? Pode ir? É um perigo essas coisas. Jesus fala: eu vim do Pai, tudo o Pai me deu. Olha isso. Você tem convicção, meu irmão, que quem te entregou, o que te entregou, veio de Deus? Você tem noção que a capacidade de liderar foi dada por Ele? Que o seu chamado foi entregue por Ele? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: não existe chamado grande, existe chamado pequeno, existe chamado. Tem gente que foi chamado para servir limpando a igreja, e eu tenho uma irmã lá, escuta o que eu vou falar para você, eu tenho uma irmã lá, Margarete. Ela é uma irmã que limpa a igreja, e se alguém chegar para mim e falar assim: pastor, modo de dizer, tá? Não que pessoas se trocam, mas se alguém chegasse para falar assim para mim: pastor, quer 10 pregadores e você me dá a Margarete? Eu falo: fica com os teus 10, eu não abro mão da Margarete. Pela excelência daquilo que ela faz. Tudo que a mulher faz é excelente. Ela vai fazer uma comida, você fala: meu Deus, mas que você tacou nesse café com leite? Ela fala assim: pastor, café com leite. Eu falo: não é não, mas tu está mentindo para mim, é pecado. Ela: não, pastor, é café com leite. E eu nunca tomei um café tão gostoso com leite igual daquela irmã. Estou mentindo, amor? Irmão, quando Deus nos chama, Ele entrega, meu irmão, execute. Obrigado, meu irmão. Execute aquilo que Deus te chamou para fazer, entendendo que tudo que você tem veio da mão do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos parar, meu irmão, com essa insegurança de Satanás às vezes na nossa mente, querendo nos parar, querendo nos diminuir. Quantos líderes com espírito de autocomiseração tem que cair por terra em nome de Jesus? Eu sei quem eu vim, e tudo foi me dado por Deus. Ele me chamou e me capacitou, e eu vou continuar em nome de Jesus. Continue para a glória de Deus. Veio dele, meu irmão. Veio dele. Veio dele. Aleluia por isso. E deixa eu te dizer uma coisa: já que o que você recebeu veio dele, então execute da melhor maneira. Não faça as coisas de Deus relaxadamente, se você tem convicção que o que você tem veio dele. Às vezes batemos no peito para dizer: isso aqui quem me chamou foi Deus. Então por que você está vivendo de qualquer jeito? Por que sua liderança, você afrouxou as cordas, você não era assim? Levanta a cabeça, volte, meu irmão, como você era, já que foi Ele que te chamou. Se você sabe de onde você veio, você tem sua identidade, e você sabe que tudo que você tem foi dado por Ele, execute da melhor maneira possível. Ano de 2024, de 2024 para 2025, essa foi a minha oração. Dobrei meu joelho na igreja, no culto da virada, dobrei meu joelho na igreja e falei: Senhor, nessa oração eu quero começar dizendo: me perdoe. Eu não fui o pastor que o Senhor me chamou para ser no ano de 2024. Cansado, triste, estressado. Aquilo começou a tomar conta do meu coração, e eu fui vivendo, acostumado com o ministério. Ia para a igreja, mas não tinha prazer. Pregava, mas não tinha prazer. Muitas vezes ia empurrado. Quantas vezes a minha esposa não puxou minha orelha em casa: para com isso, você é um pastor, para com isso, não foi para isso que Deus te chamou, não é desse jeito, olha como que você está indo. Me acostumei,
Quem sabe, meu irmão, não esteja passando isso no coração de alguém, se acostumou com o ministério, se acostumou com o seu departamento, se acostumou com a sua célula, se acostumou com a sua liderança. Deixa eu te dizer, Deus não nos chamou para seguir essa obra relaxadamente, meu irmão. Peça perdão ao Senhor e volte como você era antes, para a glória de Deus, aleluia. Jesus falou: eu vim do Pai, tudo o Pai me deu, e eu volto para o Pai. Jesus, ele não só sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele vai. Vou repetir, Jesus não só sabia de onde ele veio, ele sabia para onde ele estava indo. Para onde você está indo? Então acho que vocês estão meio tensos. Você pode olhar para quem está do seu lado e perguntar para ele: para onde você está indo? Para onde nós estamos indo? Você sabe o que Deus dá para todo líder? Visão. Para onde você está indo? Há quanto tempo entra ano e sai ano e está do mesmo jeito? E você se cobra, não tem nada novo. É porque você não sabe para onde vai. E quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Para quem não sabe para onde está caminhando, qualquer lugar vai servir, meu irmão. Você precisa saber para onde você vai. Jesus disse: eu vim de lá, tudo eu recebi, agora eu volto para lá. Eu não só tenho uma origem, eu também tenho um destino. O que você espera do seu departamento, da sua liderança, daqui para o meio do ano? Quais são os projetos, os sonhos, sobre o que você está orando? Será que a nossa única visão é aquela que é entregue para nós no roteiro de célula? Nossa meta, vamos compartilhar a visão, 4 vidas para a célula esse ano, para batismo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, quando Deus nos chama, Deus nos dá uma visão. Quando Deus nos chama, Ele não só nos mostra a nossa origem, Ele também revela o nosso destino. Você precisa saber para onde você está indo. Ei, você precisa saber para onde você está indo. Comece a liderar, aleluia. Eu não sei por que eu vou falar isso. Mas deixa eu liberar essa palavra para alguém aqui. Comece a liderar a sua casa. Lidere a sua casa. Vocês estão rodando em círculo porque está faltando você falar: não, o caminho é esse, eu sei que Deus me chamou e eu sei para onde nós temos que ir. Vamos continuar caminhando. Levanta a tua cabeça e encontre a direção no Senhor, aleluia. João está preso, vira para o seu discípulo e fala: vai até Jesus e pergunta se é ele mesmo ou eu tenho que esperar outro. João está prestes a morrer. Ele chama os discípulos, está com medo, chama os discípulos, fala: vai lá e pergunta se o meu primo é ele mesmo ou tem que esperar outra pessoa. Jesus ouve a mensagem dos discípulos de João, volta para ele e diz para eles assim: volta lá e fala para João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando e o nome de Deus está sendo glorificado. Chega lá e dá aquela mensagem para João: João, você não errou, tudo continua do mesmo jeito, você abriu o caminho para aquele e aquele que te chamou é com você. João fala: estou pronto para morrer. Precisamos de uma direção, e essa direção, meu irmão, nós não vamos, escuta o que eu vou falar. Olha, não recebemos essa direção, esse destino, nós não recebemos no chat GPT. Vou repetir, a direção da nossa liderança, ela não vem pelo chat GPT. Ela não vem de testemunho alheio, ela vem do céu. Você quer viver algo sobrenatural? Pare de procurar por meios naturais. Líder que procura por meio natural, ele só entrega aquilo que é natural. Mas líder que procura aquilo que é sobrenatural, ele vai viver o sobrenatural para a glória de Deus, aleluia. Falei para minha esposa uma vez, chegou uma época que eu parecia um maluco. Eu só orava em línguas. Estava dirigindo, estou orando em línguas.
estou indo viajar, estou orando em línguas. Às vezes estamos no carro, estou indo viajar. E como a gente mora em São Paulo, vem muito para cá, além de ver família, tem uns compromissos na sede. Então eu vou pregar em outros lugares. Aí eu estou lá, andando e falando em línguas. Acabou com isso. O quê? Falando em línguas. Ela, meu Deus. Achei que estava falando comigo. E não era. Eu ia dormir e falava em línguas. Acordava e falava em línguas. O pastor Nisuzi pregou agora no nosso jejum, na quarta-feira. Que palavra maravilhosa. Falei para minha esposa, voltei impactado. Aquilo voltou a ferver no nosso coração, no meu coração. E eu já tinha parado de fazer isso. E eu lembro que nessa época, meu irmão, eu abri a Bíblia assim, e parecia que os textos saltavam diante dos meus olhos. E eu falava, meu Deus, esse texto aqui que eu já li 1000 vezes, eu nunca tinha visto isso. Deixa eu te dizer uma coisa, se você buscar uma fonte, a sua fonte, meu irmão, naquilo que é sobrenatural, você vai viver o sobrenatural para a glória de Deus. Você não vai achar o seu destino buscando em meios naturais. Quer viver algo sobrenatural no seu departamento? Busque o sobrenatural. Experimente dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu quero uma direção do Senhor. Eu cansei de procurar, Senhor, Deus no pragmatismo. Sabe o que é pragmatismo? Você viu que alguém fez e deu certo, todo mundo começa a fazer. Deus não nos chamou para viver no pragmatismo. O Senhor tem algo novo para mim e para você. Deixa eu liberar essa última palavra aqui, já entrego o microfone. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus está chamando para viver experiências sobrenaturais com o Senhor e testemunhar na sua liderança. Louvado seja o Senhor por isso. Concluo aqui, que eu concluo de verdade. Você pode ficar de pé para eu orar por você, por favor? Um dia fizeram um culto chamado Eu Topo em Mongaguá.